E aí, pessoal, boa tarde. Falando sobre a nossa disciplina Cultura Afro, vamos ver aqui o último assunto nosso. Ao longo da disciplina, desde o oitavo ano, nós temos falado sobre o continente africano, né? Nas primeiras civilizações que aconteceram lá no mundo antigo, né? O Egito antigo, a civilização de Núbia, depois falamos dos povos do deserto, e depois começamos a falar do encontro das culturas europeias com a cultura africana, onde os europeus, durante muito tempo, exploraram o continente africano, principalmente nas regiões litorâneas, onde eles, em contato com as tribos locais, os povos locais que já praticavam a escravidão, eles adquiriam pessoas escravizadas para levarem para o outro lado do continente, né, do outro lado do Atlântico, no caso as colônias brasileiras, aqui no caso de Portugal, e também os espanhóis, os ingleses, para fazê-las escravas, né? Então, nós falamos bastante da estrutura da sociedade colonial brasileira, né, que foi toda organizada com base na mão de obra escrava. Mas ao longo do tempo foram as coisas modificando, como nós vimos nas últimas aulas. O processo de industrialização ele fez com que o Reino Unido, né, a Grã-Bretanha, que estava à frente nesse processo, precisasse muito de mercados consumidores e começou a pressionar os outros países europeus pelo fim da escravidão. No caso, o Brasil já tinha conseguido, o Brasil e outras regiões das Américas, né, foram se tornando independentes, e quando chega no século XIX, desculpa, o Brasil se torna independente, os europeus perdem a maioria de suas possessões coloniais no continente americano, e eles voltam os seus olhos agora para uma exploração colonial da África. Até então, a exploração africana ela tinha ficado apenas na questão dos litorais, onde os portugueses faziam as chamadas feitorias, locais onde eles chegavam com seus barcos, em contato com alianças com as tribos locais, eles retiravam dali alguns produtos, mas principalmente pessoas para o processo da escravidão. Então, hoje nós vamos falar dessa nova forma, né, de olhar dos europeus para o continente africano, a partir do século XVIII, quando, principalmente a segunda metade do século XIX, a partir da segunda metade do século XIX, né, a partir de 1860, 1870, quando eles começam um processo de exploração, né, de colonização mesmo do continente africano. Então vamos lá. É quando acontece o que ficou conhecido como a partilha da África. Nós vamos ver aqui o seguinte, até cerca de 1880, muitas regiões do interior do continente africano elas eram praticamente desconhecidas pelos europeus. Alguns exploradores franceses, britânicos, belgas, alemães e italianos, ali movidos pela curiosidade e querendo encontrar riquezas, começaram a percorrer todo o continente africano a partir desse momento. E aí ali eles atravessaram o deserto do Saara, que nós já falamos muito, fica nessa região, o deserto da Líbia, e subiram, né, isso aqui seriam os cursos dos rios, e penetraram no interior do continente africano. E aqui nós temos aqui, ó, que os franceses, eu tentei deixar aqui as cores mais ou menos próximas às cores do mapa, os franceses eles dirigiram em direção ao norte e ao noroeste africano, né? Temos aqui a entrada dos franceses a partir de Senegal, essa região. Os britânicos começam a exploração a partir do Egito,
num primeiro momento, né? E depois eles vão para o sul do continente africano. O, os belgas, eles vão dar início na região da bacia do Rio Congo, em 1876. Já a Alemanha e a Itália, que foram países que se unificaram já tardiamente, a Itália e a Alemanha se unificaram a partir de 1870. Até 1870 não havia estados, os estados de Alemanha, os países de Alemanha e Itália, como conhecemos hoje como nação. Nessas regiões eram pequenos reinados, né, diversos reinados nessas regiões que existiam ali. Aí, por volta de 1870, houve ali o processo de unificação com a disseminação das ideias nacionalistas, né? Houve o processo de unificação desses países e eles já começam, chegam mais tarde, um pouco tarde, na corrida imperialista pela exploração do continente africano. E aí, como todos os países europeus começam a se voltarem para o continente africano, diferente do que aconteceu no processo de colonização das Américas, que saíram à frente apenas Portugal e Espanha. Nós vimos lá o processo do Tratado de Tordesilhas e tal. No processo de exploração, praticamente todos os países europeus eles começaram esse processo de colonização da África e, para evitar conflitos de grandes proporções, os representantes desses países europeus, 15 países europeus, eles organizaram entre fins de 1884 e início de 1885 na cidade de Berlim, na Alemanha, o que ficou conhecido como a Conferência de Berlim, que ali eles definiram as regras de, entre aspas, ocupação do continente africano. A proposta ela foi feita por o chanceler da Alemanha, que acabara de ser unificada, como eu disse, cerca de 15 anos antes, o Otto von Bismarck. Ele traçou uma política de interiorização do continente, onde essa política determinava o seguinte, que toda nação, no caso aqui nação europeia, que tinha se estabelecido em algum ponto do litoral africano ao longo do tempo, né, tinha o direito de expandir as suas fronteiras em direção ao interior do continente. E aí a Conferência de Berlim ela marcou oficialmente o início da corrida colonial pelo continente africano. E aí, longe de apaziguar as rivalidades entre os países, essa conferência ela acabou por acirrar ainda mais essas rivalidades entre esses países europeus. Né? Ao longo de décadas, diversas nações industrializadas da Europa entraram em choque, né? Entraram em guerra uma contra a outra. Inclusive, vocês viram a Primeira Guerra Mundial, que foi em decorrência desse processo de colonização, principalmente da África, né? O processo de imperialismo. Então, várias dessas nações europeias elas acabaram entrando em choque pelo controle dos territórios africanos. E aí, primeiro, nós vamos vendo aqui as dominações desses países europeus sobre o continente africano. Vamos começar aqui falando pela dominação britânica, né, que a Inglaterra ou o Reino Unido, no caso, eles foram responsáveis por uma grande colonização do continente africano. Então, a entrada formal do Reino Unido na África ocorreu em 1875, quando o governo britânico ele comprou, né, parte do Canal de Suez. O que é o Canal de Suez? É um canal marítimo que liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. E dessa forma o Império Britânico ele assegurou o controle de uma via marítima estratégica, né, que facilitava o acesso de navios que viessem da Europa e da Península Arábica até facilitava ali
o transporte de mercadorias, tanto mercadorias da Europa para a região da Ásia e da Península Arábica, como também dessas regiões para a Europa. Então, buscando alargar o perímetro de segurança ali em volta do canal, eles acabaram anexando o vale do rio Nilo e partiram em direção à região do Sudão, né? Território onde tanto o Reino Unido quanto a França pretendiam construir uma ferrovia. E aí começa os conflitos entre dois países europeus, a França e o Reino Unido, né? Então, em 1898, houve um confronto militar entre esses dois países, que ficou conhecido como o Incidente de Fashoda. Esse episódio, né, que é ocorrido no sul no atual Sudão do Sul, na cidade de Kodok, foi uma das maiores crises diplomáticas da era imperialista. Né? Após um ano de conflitos militares, a França teve que deixar o Sudão. Nós vimos aqui, nessa região, aqui, o Reino Unido, o canal de Suez fica nessa região, o Reino Unido para dominar uma região em volta do perímetro do canal, acaba anexando a região do Egito e depois vai em direção sul, em direção ao Sudão, e vai entrar em confronto com a França, que já estava vindo dessa região, controlando que tinha interesses na região do Sudão. E aí vai iniciar o conflito entre França e Reino Unido. A França perde a guerra e acaba tendo que deixar a região do Sudão. E para explorar o interior do continente africano, no caso a coroa britânica, ela incentivava os conflitos entre os grupos africanos que fossem rivais. Né? Qual era a estratégia? Como estava chegando ali um povo estrangeiro, eles queriam, os ingleses queriam evitar uma união de diversos povos africanos para lutarem contra os europeus. Então, o que é que eles faziam? Eles vinham primeiro ali de forma sutil, incentivando os conflitos entre esses grupos rivais, porque ele dividia ainda mais esses povos e evitavam a união deles contra os europeus, né? No caso aqui os africanos. E aí o comércio nessa região ele era administrado por companhias privadas, evitando que a coroa britânica ela se envolvesse diretamente, né? Então ela acabou se envolvendo um pouco na questão administrativa, deixava isso nas mãos de empresas particulares. Inicialmente eles não alteravam muito as bases do governo local, os governos locais eles continuavam na sua estrutura, né? Eles apenas colocavam ali representantes, né, ingleses que passavam a atuar como intermediários, desde que esses chefes locais eles não atrapalhassem, né, não entrassem em os interesses dos chefes locais não entrassem em conflito com os interesses ingleses. Eles mantinham, né, uma relação ali com uma certa margem de liberdade em decisões para esses chefes locais. Né? Então eles chegavam, não alteravam muito a estrutura de poder, na medida do possível eles conservavam essa estrutura de poder, desde que esses chefes locais permitissem ali um intermediário inglês no processo de exploração da região. Mas aí, ao longo dos tempos, foram várias as revoltas, e aí agora nós vamos começar a falar dessas revoltas, desses movimentos de resistências, né? E uma delas é a Guerra dos Boeres. Boeres, a região, aqui foi uma guerra que aconteceu na região da África do Sul, lá no finalzinho sul da África, né? Que lá no século XVII tinha sido colonizada pelos holandeses. E aí, os descendentes dos holandeses que ficaram ali na região colonizando a região do sul do continente africano, onde hoje é a África do Sul, passaram a ser conhecidos como boeres. E aí os britânicos, que ao chegar na região no século seguinte, eles buscaram dominar, né,
essa região. Por conta do quê? Quais eram os interesses britânicos? Era uma região rica em ouro e em pedras preciosas, né? E isso acabou levando uma guerra entre os ingleses, que estavam chegando, os britânicos, contra esses povos descendentes de holandeses que viviam na região, que eram os chamados de boeres. A princípio, os britânicos achavam que venceria a guerra fácil, né? Mas precisou mandar para lá um poderoso exército, né, para conseguir controlar a região. O acordo de paz ele foi assinado em 1902, né, onde os boeres reconheceu a vitória britânica e transformou essa terra em colônia do Reino Unido. Os movimentos de resistência que foram acontecendo, né, entre os anos de 1880 e 1914, houve diversos movimentos de contestação à dominação colonial europeia, né, em toda a África. O fim ali da soberania, com a chegada dos europeus, é claro, houve o fim da soberania de muitos estados africanos. E os europeus chegavam reprimindo as manifestações culturais e religiosas tradicionais, né, a questão religiosa. Os europeus chegavam tentando impor uma nova religião, o cristianismo, né, em um povo que já tinha lá suas religiões, né, e a sua cultura tradicional. Além, né, esse era apenas um ponto. Outro ponto era a questão do confisco de terras. A questão do confisco de terras e a exploração econômica, né, levavam essas pessoas, né, esses nativos, a se rebelarem, a revoltar contra os colonizadores europeus. No processo de resistência o processo de resistência dos nativos contra as autoridades, contra os europeus, as autoridades e os dirigentes africanos, eles às vezes aceitavam algumas alianças, porque às vezes haviam interesses conflitantes entre os países europeus na luta ali pelo domínio, mas de uma forma... no geral, eles acabavam reagindo contra os colonizadores. Para os povos que viviam na região invadida pelos franceses, né, que além da questão do domínio branco, também havia, além da imposição do domínio branco com a dominação política e econômica, havia uma coisa que pesava muito, que era a submissão religiosa. Os franceses, eles tinham muito essa questão de querer impor a nova religião para os africanos, né? E isso causou inúmeros movimentos e reações de chefes locais, né, líderes tribais africanos, para defender, né, ali a sua soberania e o seu modo de vida. O descontentamento, né, nessas revoltas acontecia de várias formas, né, através de revoltas sociais, de movimentos religiosos, tanto movimentos muçulmanos como cristãos e das religiões tradicionais africanas. Ao longo do tempo ali, eles foram a religião muçulmana ela já estava presente, mas algumas regiões da África já eram cristãs. Mesmo assim, essas regiões, essas populações locais, mesmo as que eram cristãs, elas acabaram se revoltando contra a dominação política e social europeia. E para lutar contra essa exploração europeia, eles acabavam criando organizações ou associações, né, organizações através da associação de partidos que representavam as populações nativas. E aí houve levantes contra fixação de impostos, né, quando os europeus chegavam querendo fixar impostos que os nativos tinham que pagar, contra o trabalho forçado e contra, principalmente, quando os europeus queriam que eles, os africanos, fossem fazer parte do exército dos colonizadores. E agora vamos falar de algumas rebeliões, né? Uma das mais famosas é a rebelião dos Achantes.
do Achante, que aconteceu entre 1890 e 1900, na região, né, que era conhecida como região da Costa do Ouro, que fica hoje na atual Gana, nessa região da África, aqui no mapa ao lado. É, Nessa região, os ingleses chegaram, tiraram do poder os chefes tradicionais desse povo Achante e colocaram outros que não foram reconhecidos pelos nativos. Eles tinham ali todo um ritual, né? Os chefes eram tidos como líderes sagrados, né? E quando esses líderes que foram impostos pelos ingleses sentaram ali no que eles chamavam de tamborete de ouro, que era um lugar que só sentava ali o rei, né, deles, eles acabaram se rebelando, né? E também os britânicos acabaram colocando ali, cobrando indenizações de outras revoltas que já tinham acontecido nessa região, e aí fez com que esse povo se revoltasse, né? É claro que essas revoltas elas eram contidas pelos estados europeus, que tinham ali um poder bélico, né, um poder de guerra superior. E aí a reação britânica às rebeliões achantes, ela acabaram, foi assim de uma forma tão brutal, que acabaram se tornando símbolo da brutalidade dos colonizadores, né, a brutalidade que os europeus eram capazes de praticar para garantir a exploração das riquezas africanas. Outra revolta que também foi muito brutal foi a revolta dos Maj-Maj. Aconteceu entre 1905 e 1907, na região da atual Tanzânia, né, que é a região da Tanganica. Ela foi a região que aconteceu esse levante dos Maj-Maj, né? É um movimento que reuniu cerca de 20 diferentes grupos étnicos contra a exploração colonial alemã nessa região da África. Uma região que abrangeu cerca de 26 mil quilômetros quadrados. As causas desse movimento, né, dessa revolta, foi a imposição, né, do trabalho forçado na cultura de algodão, né, onde os alemães chegavam, expulsavam das terras os locais, né, a população local, né, ali das suas terras, dos seus lares, e queriam que eles trabalhassem na cultura de algodão de empresas alemãs, né. Então eles acabaram, ou seja, era uma mudança total, né, no modo de vida deles. Eles tinham que deixar a cultura deles ali, o modo como eles viviam, e eram forçados a trabalhar nas terras que estavam sendo exploradas pelos alemães. E isso acabou causando uma revolta, né, desse povo, né. A rebelião ela estourou em julho de 1905, e o movimento, né, ele foi contra a exploração, foi vencido, né, os alemães venceram, mas o regime alemão ele teve que abandonar a cultura algodoeira na região e a promover algumas reformas na estrutura colonial, né? É claro, algumas reformas, mas sem renunciar à natureza violenta e predatória da colonização alemã na região. A dominação francesa, belga e portuguesa na África, né? A França, como nós vimos, ela iniciou a sua colonização partindo da região do atual Senegal, né? Toda essa região verde aqui no mapa, ela acabou sendo controlada pelos franceses, né? Então vamos lá. Na região do Senegal, por volta do século XVII, tinham as feitorias francesas, eles acabaram adentrando ao interior do continente, e ali no século XIX é que foi implementada essa política de colonização, de interiorização da exploração no continente africano pelos franceses. E foi caracterizada por uma administração local, onde prevalecia a figura do governador-geral, que era o sujeito que centralizava o poder e tomava as decisões
de economia, de justiça e as decisões militares. Eles promoveram uma política de assimilação cultural tão agressiva que os franceses se referiam a essa região dominada na África como sendo partes da França, ali na África. Entre os anos de 1830 e 1881, milhares de soldados franceses ocuparam regiões da Argélia, da Tunísia, né? E ao longo de algumas décadas eles foram ocupando todas essas regiões até chegar no outro lado, né? Eles chegaram a ocupar o outro lado do continente africano, a ilha de Madagascar. No caso da Bélgica, o processo de colonização se deu na região do Congo por uma empresa fundada pelo rei da Bélgica. Era uma empresa. Aqui não é necessariamente a Bélgica, foi o rei da Bélgica que colonizou lá com uma empresa própria dele, é uma colonização privada, né? Onde tinham muito interesse na questão econômica, de exploração da borracha, do marfim e de outros produtos minerais de alto valor, né, na região. A mão de obra local ela era capturada, né, a custa do terror, da mutilação física e da escravidão. Isso fez com que essa colonização aqui é recrutada. Isso fez com que a colonização do Congo fosse tida na história, né, como uma das mais violentas que se teve notícia. E Portugal, né, ele também participou do processo de colonização e concentrou as suas ambições coloniais na África após perder o território da América, que é o Brasil, em 1822. Né? O governo português ele reforçou o poder econômico e político sobre as colônias africanas, incrementando uma política de agricultura de gêneros tropicais, né, de forma com o objetivo de fixar, né, nas colônias, fixar os colonos nos territórios que dominavam. Os portugueses, embora tenham perdido o Reino do Congo, lá na região do Congo, para a Bélgica, na Conferência de Berlim, continuou o processo de exploração da região de Angola, de Moçambique, das ilhas de Guiné, de Cabo Verde e de São Tomé. Então, gente, eu vou deixar também esse texto logo abaixo da aula para vocês estudarem.